Agora a gente vai falar que a Justiça da Argentina emitiu mandados de prisão contra 61 brasileiros foragidos pelo 8 de janeiro. A gente vai às ruas aqui de São Paulo com mais informações ao vivo com a Camila Yunes, que tem os detalhes sobre isso pra gente. Muito bom dia, Camila. Oi, David, muito bom dia para você, para Paula, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, foram 61 mandados de prisão expedidos pelo governo argentino, pela Justiça da Argentina. Isso depois de uma solicitação que foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Justiça Argentina, já deteve 2 homens que estavam na região de La Plata, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital, Buenos Aires. Bom, David, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil já tem uma lista com cerca de 180 nomes de pessoas que estão foragidas do país depois dos atos do dia 8 de janeiro. Essas pessoas estão não só na Argentina, mas também em outros países vizinhos aqui do Brasil, como, por exemplo, o Paraguai e o Uruguai. O governo de Javier Milei já havia informado que iria cumprir essa decisão da Justiça brasileira e agora a gente aguarda os próximos passos, porque a expectativa é de que a Justiça argentina deva ouvir essas pessoas, ouvir essas pessoas que tiveram esse pedido de extradição por parte da Justiça brasileira, para só depois dessas pessoas serem ouvidas, portanto, a Justiça argentina deve encaminhá-las de volta aqui para o Brasil. Mas claro que ainda tem todo um processo a ser seguido e a gente vai acompanhando. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações, Camila. E para falar ainda sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Manuel Furriela, ele que é professor de Direito Internacional da FMU. E, professor, o que acontece a partir de agora? Essa que é a questão, né? Muito bom dia. Bom dia. Bom, primeiro para explicar tecnicamente, o que é a extradição. Então, você tem várias formas de saída compulsória, saída obrigatória de estrangeiro de um país. Você tem deportação, que geralmente é no caso de imigração ilegal, então é uma decisão do país que está recebendo, expulsão, que é no caso aí de pessoas que colocam em risco a segurança nacional, e aí pegando o caso especificamente da extradição, que aí é um pouquinho diferente. Como que funciona a extradição? O país, o estado que é de origem daquela pessoa, solicita ao outro, onde a pessoa está, onde as pessoas estão, que os extradite, ou seja, que os entregue. Bom, por qual motivo? Tem que ter ordem judicial e tem que ser condenação de âmbito penal, criminal. Então, é assim que funciona a extradição. O que a gente tem nesse caso específico? Cerca de 60 brasileiros, segundo estimativas, que estão em território argentino e estavam envolvidos nos atos de 8 de janeiro, naqueles atos fatídicos, e que, por ordem da justiça brasileira, têm que ser presos e responder pelos atos que praticaram. Então, aí o governo brasileiro pediu a extradição ao governo argentino e o processo demorou um pouco, mas agora andou. Então, há uma ordem judicial na Argentina de que essas pessoas sejam presas. Já há notícia de que algumas já foram, pelo menos 2, e a partir do momento que são presas, e é dessa forma que se procede, elas têm que ser extraditadas e entregues ao Brasil, porque são originárias daqui e porque tem essa condenação, essa ordem criminal, determinando o quê? Que elas respondam pelos atos praticados. Aí voltam ao Brasil e respondem aqui a essas ações judiciais. E também um ponto que é importante é que não pode haver extradição em massa, assim como nenhum desses atos podem ser praticados em massa, esses atos de saída de estrangeiro. Então é caso a caso. Então, a Justiça Argentina tem que analisar os pedidos individualmente, os cerca de 60 pedidos. Voltando ao Brasil, esses brasileiros que vão lá ser presos e depois extraditados respondem como aqueles outros que já estão respondendo pelos atos de 8 de janeiro. E, repetindo, respondem individualmente. E, professor, uma dúvida, pode haver alguma interferência do governo brasileiro nesse caso, junto ao governo da Argentina? O governo brasileiro pode tomar alguma decisão em cima do governo argentino ou essa é uma decisão só do governo ali de Javier Milei? Só, é uma decisão completamente local. O que não é local, também para deixar claro,
a justiça da Argentina, do país para qual está sendo pedido, ela não julga se aquele indivíduo em específico praticou ou não ato ilícito, praticou ou não crime, não é o papel. O único papel da justiça da Argentina, nesse caso, é de analisar se a solicitação brasileira de extradição atende às exigências da legislação argentina. Basicamente a questão tem que ser criminal, tem que ser penal, os recursos todos que caberiam contra essa decisão, pelo menos a decisão de extradição no Brasil já teriam que ter ocorrido e que não há nenhuma ilegalidade contra, alguma coisa contra a justiça argentina. Basicamente, o que seria contra? Seriam decisões que envolvessem ou passassem em cima de questões de direitos humanos, ou se a solicitação fosse ou envolvesse crime político. A gente sabe que teve conotação política, mas o pedido especificamente é por atos criminosos de invasão de prédio público, atos de vandalismo, isso gira em torno disso, a ação judicial basicamente. Então, cabe à justiça argentina fazer uma análise de legalidade do pedido e não avaliar se houve ou não crime, se aquela pessoa é ou não culpada. Isso não compete à justiça do país para o qual se pede a extradição. E mesmo para o Brasil. Os países, os estados que pedem extradição de pessoas ao Brasil, quando a legislação brasileira vai ser avaliada e a justiça brasileira vai analisar, também. Ela não analisa se a pessoa é culpada ou não, analisa se atende às exigências para a extradição. A mesma coisa na Argentina. Manuel, bom dia, amigo, prazer revê-lo. Para além dessa discussão quanto à extradição, também há pedidos de asilo feitos por esses brasileiros que estão lá na Argentina. Até que ponto esse pedido de asilo, a concessão deste pedido de asilo, pode atrapalhar esse pedido de extradição ou são dois temas diferentes? Bom dia, Cássio. Ótima pergunta, por quê? Se o governo argentino conceder refúgio ou asilo, aqui nesse caso é asilo, concordo totalmente contigo, porque é por questão política, então não é refúgio. Se há uma concessão de asilo pela Argentina, isso é impeditivo da extradição. Então vamos pegar aqui uma situação. Um determinado brasileiro, um desses do grupo, e já vários pedem asilo ao governo argentino, e o governo argentino, aí é uma decisão de governo, não é do judiciário. É uma decisão do Poder Executivo, então do gabinete do presidente Milei. Se ele, analisando a caso, entender que algum daqueles casos é propriamente de asilo, ou seja, de acolher na Argentina aquele que pediu, por considerar que aquela pessoa é perseguido político, se o governo argentino der asilo, aqueles que são asilados não podem ser extraditados. Eles não podem ser objeto de nenhuma das medidas de saída compulsória. Até mencionei aqui deportação também, expulsão. Mas aí não pode ser concedido asilo. Quer dizer, não pode ser concedida a extradição. E só também para a gente pegar um exemplo, para ilustrar quem está assistindo e nos ouvindo, no Brasil isso aconteceu, já em algumas oportunidades. A gente teve aqueles que eram acusados de crimes políticos no exterior, o Brasil não extraditou porque concedeu asilo político. Então, essa medida pode acontecer. Então, aqui, para a gente só simplificar, se o governo argentino considera asilo por entender que são perseguidos políticos, alguns desses que estão no grupo de 60, algum desses brasileiros, esses que receberem o asilo não podem ser extraditados pela justiça argentina. Bom, nós conversamos com o professor Manuel Furriela, ele que é professor de Direito Internacional da FMU, esclarecendo esses pontos que a gente com certeza seguirá acompanhando. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Um bom sábado.